boa noite. Boa noite, pessoal. Estou aqui fazendo essa transmissão para falar aqui a respeito do meu batismo, que ocorreu aqui no domingo. Graças a Deus, estou muito feliz pela minha decisão. E aqui eu quero apresentar o irmão Ivan. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer estar com vocês. Estou aqui com a Gi, feliz da vida pela decisão da Gi. Alegre, totalmente feliz, porque uma decisão de batismo pra gente realmente é só Deus mesmo que encaminha, né? É coisa de Deus, né? Não é nossa, né? É coisa de Deus. Então, assim, eu estou muito feliz, muito mesmo. Então, aqui respondendo a pergunta de muitas pessoas aqui que vieram perguntar para mim no meu WhatsApp, até no Messenger, eles vieram perguntar para mim: como assim, Gi, você não era batizada? Sim, eu era batizada sim. Fui batizada nos meus 14 anos de idade, na minha adolescência. Eu fui batizada na Assembleia de Deus, né? Eu sou nascida no berço evangélico, né? Sou neta de pastor. Várias pessoas que eu tenho na minha família de pastores. Hoje fui batizada no domingo na Igreja Adventista. E hoje eu tenho um novo esclarecimento da palavra do Senhor. Quando eu fui batizada na Assembleia de Deus, eu não tinha um esclarecimento que hoje eu tenho dentro da Bíblia. Que a Bíblia é a mesma usada na Assembleia de Deus, é a mesma palavra do Senhor, tá? E hoje eu tenho esse esclarecimento ao decorrer dos anos que eu não tinha aos meus 14 anos. Então, tendo esse esclarecimento dentro da palavra do Senhor, por isso que eu resolvi a me batizar novamente. Porque meus 14 anos eu batizei, tinha um básico do básico do esclarecimento da palavra do Senhor. Mas eu não tinha, acho que nem 10% do conhecimento que eu tenho hoje dentro da palavra do Senhor. Mas eu me casei, tive 3 filhos e depois eu me separei e eu me afastei dos caminhos do Senhor. E aí eu rompi essa aliança. E agora eu trouxe aqui o irmão Ivan para ele estar explicando sobre a situação, a minha situação. Por isso eu me senti dentro do meu coração para estar me batizando. E hoje ele vai explicar isso aqui dentro da palavra do Senhor. Bem, pessoal, eu vou me apresentar. A Gi falou, né, de mim. Eu sou Ivan, eu sou adventista do 7º dia há 17 anos. Há 17 anos que eu conheci a mensagem adventista, e essa mensagem realmente transformou minha vida de uma forma espetacular. Eu contei minha história um pouco para a Gi. Eu era uma pessoa assim que eu sempre tive no meu coração a busca de Deus. Eu sempre tive no meu coração a busca de Deus. E eu sempre busquei a Deus pautado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, embora eu fosse da religião católica, né, eu era católico, mas eu sempre amei a palavra de Deus, sempre amei a Bíblia. E eu tinha muitas perguntas que não eram respondidas, né? Eu andei peregrinando várias denominações, buscando o conhecimento de Deus. E eu tive a colaboração de muitos irmãos em Cristo, de outras denominações, pessoas que contribuíram com o meu crescimento espiritual. Sabe, eu tenho pessoas muito queridas de várias denominações, amigos muito queridos que, de alguma forma, eles contribuíram para o meu crescimento espiritual. Mas a minha busca espiritual, ela chegou quando eu conheci, então, a mensagem adventista. A mensagem adventista, ela não necessariamente é a igreja em si. Porque a igreja adventista, na verdade, ela não surgiu para ser uma igreja, só uma igreja, mas uma igreja. Ela veio de um momento profético, né? E eu, há 17 anos, tenho me dedicado aos estudos da Bíblia.
hoje eu sou diretor de um grupo, né? Eu fui ancião da igreja por alguns anos lá na Igreja Central de Presidente Prudente. Agora eu estou como diretor do grupo, né? Diretor da igreja do Vale Verde, né? Então, nós estamos ali junto com os irmãos queridos que nos acreditou no chamado, né? E nós fomos então para formar esse grupo. Então nós fomos lá com um grupo, cerca de 60 irmãos muito queridos, que nós fomos ali congregando, felizes da vida, né? Porque é uma nova igreja que está surgindo ali, né? Então eles me designaram como diretor desse grupo. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz, muito honrado, né, de fazer parte dessa igreja, né? Então, com relação às questões do batismo, ela veio, na verdade, até de mim mesmo, quando eu comecei a entender. Porque o que é batismo, Gi? O que nós entendemos como batismo? Agora eu vou falar do conhecimento que eu adquiri agora, né? Porque antes é o seguinte, antes assim, o batismo é uma união nossa com Deus através do batismo com Cristo, né? Mas muitas pessoas elas não compreendem a relação do rebatismo. Falar de batismo, talvez as pessoas não tenham muita dificuldade, né? Quando ela fala de batismo, sempre, poxa, de batismo, mano, batismo eu entendo. Mas será que entende mesmo? Né? Será que a gente entende o que é batismo mesmo? Tem pessoas que não entendem. Quando você vai procurar por aí, você vai ver várias denominações com várias fórmulas de batismo. Por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, o batismo é infantil, aceita o batismo infantil. Não só o batismo infantil, né? Também batiza adultos, mas basicamente os batismos na Igreja Católica é infantil. Batismo infantil. E por aspersão. Então, batismo por aspersão. E existem algumas denominações que fazem a prática do batismo deles são por aspersão. Tem uma que derrama, né? Que efusão. Por efusão. Tipo assim, derrama água em cima. Aspersão é quando você asperte, né? Tipo assim, tipo um borrifar. Você borrifa um pouco de água na pessoa, isso é uma aspersão. E por efusão é quando você derrama água em cima, né? Pega uma uia, qualquer coisa assim, chega na cabeça da pessoa e joga aquela água por cima, a água cai. E tem o batismo por imersão, né? Aquele que você afunda, que você... Do batismo por imersão, que é aceito, né, pela maioria das igrejas protestantes, pelas igrejas evangélicas de modo geral, o batismo por imersão, que é o batismo mais aceito, ele tem algumas variantes também. Existem algumas pessoas que batizam só em nome de Jesus, porque elas vão lá na Bíblia e falam assim, mas batizou em nome de Jesus, não vejo ela batizando no nome do Pai, embora tenha a comissão que Jesus nos dá, né? Jesus nos deu a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as nações, povos e línguas e tribos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, algumas denominações que batizam por imersão, elas não batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para você ver como que a questão do batismo, por mais que as pessoas falem assim, não, eu sei que é batismo, mas só que há vários batismos. Há vários batismos. Tem várias formas de batismo. E algumas formas, algumas igrejas aceitam, outras não. Por exemplo, se você é católico, você foi batizado por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja presbiteriana, por exemplo, aceita. Porque a igreja presbiteriana, embora seja uma igreja protestante, o batismo também é batismo por aspersão. Eles batizam por aspersão também e batizam crianças. A maioria dos protestantes não aceita batismo de criança. Por quê? Porque na compreensão bíblica, batismo é arrependimento. Batismo é o quê? É uma demonstração pública de que você se arrependeu do seu pecado e que agora você está fazendo um pacto com Deus. E para se arrepender, você tem que entender como que você vai se arrepender se você não sabe. Se você é uma criança, um bebezinho, como que você sabe do que você tem que se arrepender? Né? O que diz lá? Que Jesus disse, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê. Um bebezinho crê? Um bebezinho não sabe nem falar. Como que ele crê? Então, assim, vocês percebem como que o batismo, quando a gente fala de batismo, as pessoas elas pensam o seguinte, né? Bom, eu sei que é batismo. Eu batizei, aceitei Jesus, tal, batizei. Mas vocês percebem que no meio cristão tem tantas formas de batismo, tantas fórmulas batismais que as pessoas... não, na minha igreja, se você batizou desse jeito, eu não aceito. Existe isso. Nós adventistas, nós entendemos que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Você tem que afundar, porque é um símbolo de morte. Romanos capítulo 6, ele fala, né, dessa nova, né, pessoa que nasce de novo, né? Eu até vou abrir para vocês. Vamos aqui acompanhar na palavra do Senhor, né? Vou abrir para vocês aqui, a gente vai ver. É bom a gente estar aqui mostrando na palavra do Senhor, para que não fique só nas nossas palavras. Isso. Olha só. Romanos capítulo 6, né?
O capítulo inteiro a gente pode tratar um pouquinho, olha. Eu vou fazer uma leitura rápida do capítulo 6 de Romanos, que a gente vai ter umas coisas interessantes pra gente aqui, olha. Isso aqui, olha. Para quem quer acompanhar também, quem é quiser interessante. Aqui dá para nós um panorama, né? 6, versículo? A partir do verso 1. Sim. Diz assim, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele em semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então aqui em Romanos, você percebe que nessa leitura que nós fizemos, você percebe que o apóstolo Paulo está comparando o batismo como um símbolo de morte e ressurreição. Então nós fomos, quando ele diz assim, nós fomos sepultados com Cristo. De que forma nós fomos sepultados? Na água. A água é símbolo de purificação. A água, na Bíblia, ela tem o símbolo de purificação. A água era usada nos rituais judaicos, né? Quando você entra no santuário, né? Quando você vê o santuário judaico, na época de Moisés, por exemplo, lá tinha um altar de sacrifícios, depois tinha uma pia de bronze, onde que ali tinha água da purificação. Os sacerdotes se lavavam, se purificavam ali, para poder entrar no Santíssimo Lugar, no lugar santo. Então, a água é símbolo de purificação. E